Guerra e paixão, Graça detona segredo de irmão de Irene. O irmão de Irene chegará à cidade. Ele pedirá para passear com a parente por Nova Primavera e terá uma cena de assédio com Graça. Ele a segurará pelo braço e será insistente. Jonatas chegará neste momento e mandará o forasteiro tirar a mão de sua namorada. Em seguida, ele vai querer saber o que estava acontecendo. Para falar a verdade, eu achei o tal irmão da Irene muito esquisito. Ele tava te assediando quando eu cheguei, não tava, Graça? Fala a verdade, perguntará o Jonatas. Eu nunca gostei desse homem. A presença dele sempre me incomodou, desde que eu era pequena, começará a falar a Graça. Jonatas ficará intrigado e vai querer saber o motivo. É que, esse tal Dirceu sempre vinha com umas brincadeirinhas meio estranhas, principalmente com as meninas. Falava umas bobagens, cercava a gente, mas sempre fingindo que era brincadeira, contará a Graça. Ela lembrará que a mãe lhe alertou sobre os perigos desde nova. Por isso, ela fugia de qualquer um que agisse como Dirceu. Ah, eu sempre fui muito esperta, sempre soube dar o fora quando me sentia ameaçada, relatará a Graça. Orientada por Marta a procurar outras meninas que tiveram contato com Dirceu na infância, Petra irá atrás de Graça e acabará se abrindo com ela. Com a ajuda da Graça, ela decidirá desmascarar o tio e colocá-lo na cadeia. Irene percebe que Antônio está perto de descobrir a verdade sobre Daniel. Irene fica angustiada com a possibilidade de ser desmascarada por Antônio. Antônio já foi capaz de perdoar diversas ações de Irene, até mesmo depois do impasse brutal entre os dois, encerrado após a misteriosa morte de Agatha. O Antônio concluirá que a morte de Sidney é exatamente a mesma pessoa responsável pela morte de Daniel, e é claro que a informação deixará Irene com um sentimento de desespero evidente. Curiosamente, Agatha morreu exatamente no período em que estava prestes a revelar para vários jornalistas a verdade sobre o crime que tirou a vida de Daniel, mas um golpe do destino encerrou o ciclo da Agatha. Apesar de não obter a verdade, Antônio mostra que não está tão perdido assim. Afinal, ele conclui que existe uma relação direta entre o Sidney e a pessoa que mandou sabotar o carro dirigido por Daniel no dia do acidente. Irene tem plena noção de que pode sofrer nas mãos do Antônio, caso a verdade venha à tona, e não há dúvidas da capacidade da Irene para evitar o pior. A angústia fica cada vez maior na mente e no coração de Irene, mas ela mantém a calma enquanto retorna o ritmo de manipulação dentro de casa, mantendo Antônio sob controle até encontrar uma solução mais definitiva para seu grande segredo. Marino perde o medo e enfrenta Antônio. Marino luta para fazer justiça e não hesita ao enfrentar Antônio. Antônio sempre foi o homem mais poderoso de Nova Primavera, se mantendo intocável e controlando até mesmo as autoridades locais. No entanto, Marino decidiu se livrar do medo e enfrentar o Antônio para cumprir uma importante missão. Marino foi controlado por Antônio durante uma grande parte da trama, mas finalmente conseguiu se libertar da opressão dos poderosos e agir conforme a lei, exercendo sua função na cidade. O Marino embarca em uma importante missão para ajudar Petra e não se importará de enfrentar o seu maior inimigo na região. Acontece que Marino arma um plano ao lado de Petra para conseguir a prisão de Dirceu, mas percebe que não será nada fácil. Antônio começa a desconfiar das ações do Marino, mas se espanta quando é enfrentado pela autoridade local, que não hesita em dizer tudo o que pensa na sua cara. Marino ignora completamente o poder de Antônio, pois sabe que precisa agir para impedir o criminoso que retornou à Nova Primavera. Antônio começa a desconfiar das ações de Marino, mas logo perceberá que cometeu um grande erro, já que a prisão de Dirceu provará a sua falha no passado e decidirá pedir perdão a Petra, prometendo se tornar um pai melhor. E você acha que Antônio vai descobrir o segredo de Irene sim ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião.